Ora bem, em primeiro lugar, queria agradecer à Fundação Portuguesa das Comunicações a disponibilidade para estarmos aqui hoje. Uma vez mais, numa colaboração que propicia estes momentos em que discutimos e debatemos sempre temas de elevada importância para Portugal. E através de, eu diria, ao Dr. Raul Moreira, estivemos connosco o Dr. Luís Ribeiro da Silva, agradecendo, de certa maneira, a nossa presença, conseguimos fazer, dar continuidade à ligação que nós temos com a Fundação Portuguesa das Comunicações e através ao Luís Ribeiro da Silva apresento os nossos cumprimentos e o nosso muito obrigado. E muito obrigado por ter encontrado um espaço na sua agenda para estar aqui connosco. Os temas que elegemos para esta conferência, como a soberania digital e a correspondente autonomia estratégica e interesse nacional, estão na ordem do dia e, como também já foi referido, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. E, portanto, temos um desafio mais complexo, porque se tivéssemos os adeptos sós, conseguíamos controlar o que não conseguimos. Se não tivermos a competência, as ações em marcha para estarmos num processo de controle destas áreas novas e destas áreas que nos dão um nível de instabilidade, um nível de insegurança e que só podemos contrariar com conhecimento, competência e capacidade. E é isso que nós queremos em Portugal e é por isso que nós aqui estamos. Agradeço aos nossos convidados, os nossos convidados foram fantásticos, aos oradores, moderadores e participantes, toda a disponibilidade para nas agendas complicadas destes tempos conseguirem estar aqui neste momento. Amanhã promete ser rica, atrevo-me a dizer, e convido todos a aproveitarem da forma que vos traga mais valor, quer individualmente, quer organizacionalmente. A parte de reconhecerem que vale a pena estar aqui 2 ou 3 horas é determinante. O que nós queremos é exatamente isso, enquanto a PDSI, e queremos que connosco nos coloquem desafios cada vez mais exigentes para nós próprios, porque só sendo todos exigentes é que conseguimos fazer melhor. De acordo com os seus estatutos, também tem 6, a PDSI nasceu em 2001 por impulso do Mariano Dago. O professor Dias Coelho, primeiro presidente e sócio número 1 da PDSI, está aqui connosco, está sempre aqui connosco. É um gosto, um acompanhamento que nós temos sempre e tomara nós conseguirmos fazer daqui para a frente aquilo que ele conseguiu fazer nos primeiros anos, nos anos em que esteve como presidente. E a PDSI, como sabeis, pretende ser reconhecida pelo seu contributo determinante para o desenvolvimento de uma sociedade de informação inclusiva, queremos abarcar todos, participativa, queremos que todos participem, convido todos a fazerem parte dos nossos grupos de interesse e de discussão e preparação de iniciativas e segura, promovendo um desenvolvimento económico, social e ambiental sustentável numa sociedade livre e democrática. Portanto, isso faz parte dos nossos estatutos e estamos neste cumprimento, nesta missão. Compete, portanto, à PDSI estimular as instituições e a sociedade civil a participar. Não é fácil, por todos e cada vez mais todas as pessoas estão num frenesi incrível, portanto, para os grupos funcionarem, para nós estarmos aqui, eu às vezes acho que há magia e que os deuses nos ajudam. Os senhores é que nos ajudam, propiciando e acelerando a obtenção de resultados
que possam ser úteis na identificação de políticas públicas, o seu agendamento, a sua discussão e as abordagens de implementação. As políticas públicas, há um corrupio de desenvolvimento de políticas públicas. As políticas públicas, há vários modelos de surgirem políticas públicas. Na universidade também estive e ainda estou ligada a isso, e é impressionante, e portanto elas aparecem, desaparecem, são discutidas, os governos mudam, elas vão para o caixote do lixo. Há um dos modelos, que é o Garbage Care, que é exatamente um dos modelos de criar políticas públicas, é ir ao caixote do lixo das anteriores que não foram feitas, e entre muitas, mas é preciso saber como é que isto funciona, pelo menos ter o conhecimento teórico do que é que já se tem vindo a fazer e como é que as sociedades e as comunidades funcionam, para sermos mais eficazes, acima de tudo, na implementação das mesmas. Porque entre o agendamento e a difusão e depois a implementação vai um espaço enorme. E, portanto, esse é sempre o desafio, a implementação das políticas, e nós queremos estar aí a ajudar. O nosso papel é exatamente esse, a promoção e o desenvolvimento da sociedade da informação. Neste contexto, faz parte do programa de hoje a apresentação de um documento que desenvolvemos e que certamente pela sua oportunidade, objetividade e síntese nos será útil a todos, quer seja no setor público, quer seja no setor privado. E, portanto, comprometemos a desenvolver há uns meses este estudo e estamos muito satisfeitos por o podermos apresentar e difundir agora. Tem a ver com a implementação daquilo que são as nossas promessas. E, portanto, a atitude é essa, e particularmente eu estou muito satisfeita como Presidente da direção da APDSI, e todos os que estiveram envolvidos estão com certeza com o mesmo estado de espírito. Agradeço especialmente aos meus colegas da direção, Pedro Gaspar, Gonçalo Caseiro e Luís Neto Galvão, o caminho e o esforço para este resultado. A eles agradeço vivamente, porque sem esse empenho não teríamos conseguido apresentar hoje exatamente os resultados desse estudo. Só com vogais tão trabalhadores quanto eu e tão ativos quanto eu é que a gente consegue ter a APDSI a funcionar. Para além dos grupos de trabalho, naturalmente. Mas, e depois todas as pessoas, eu já estou reformada, é nítido, não é? É notório, mas os vogais da direção não estão, e portanto eles têm os compromissos todos dos seus próprios lugares profissionais. Portanto, eu acho isto uma maravilha, e só assim é que nós conseguimos ter uma rede de intenções e de esforço e de resultados. Queria referir que o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, o Jean Barroca, enviou-nos os seus votos de uma excelente conferência, dizendo-nos que a sua agenda o impedia de estar hoje connosco. Estará certamente em alturas próximas. Antes de passar a palavra ao Luís Neto Galvão, relembro ainda um pormenor que tem a ver, que não é um pormenor, é algo muito importante. No próximo dia 22 de outubro, uma conferência, nós vamos fazer, a APDSI vai fazer uma conferência sobre o ecossistema da defesa, que é algo que também nos preocupa a todos. Quer na sua parte de investigação, quer na sua parte industrial, quer na sua parte de negócios e a parte social, e, portanto, o ecossistema da defesa tem a participação de vários ilustres também oradores na área, e contando como keynote speaker com o Almirante António Silva Ribeiro. O António Silva Ribeiro é um gentil colega meu da universidade, e, portanto, falei com ele e disse: preciso de si, venha com a APDSI contar um pouco das coisas que sabe e, portanto, ajudar a fazermos esta promoção
e o desenvolvimento da sociedade da informação. Resta-me desejar uma boa conferência, passar a palavra ao meu colega de direção, Luís Neto Galvão, como é do conhecimento de todos, é o moderador do próximo painel. Muito obrigada a todos e espero que isto vá ao encontro da vossa inscrição. Muito obrigada. Já conhecem o Luís? Passaram a conhecer-vos por não conhecerem. Bom dia a todas e a todos. Vamos iniciar o primeiro painel, que tem um nome um bocadinho barroco. Políticas públicas em relação ao mote, integramos aqui a Estratégia Digital Nacional, a Cloud Soberana, a Regulamentação Europeia e a regulação, que é tão importante. Temos 3 oradores, desde já reitero os meus agradecimentos aos nossos oradores. Por um lado, o Dr. Ricardo Santos, que é Strategy and Digital Policy da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, a ARTE, a agência anteriormente conhecida por AMA. Ter-nos-á certamente também, gostaria já agora de dar o mote de nos explicar um bocadinho que medida é que esta transformação do nome também tem implicações práticas na existência e na ação da agência. Temos também o Dr. César Pestana, que é presidente da ESPAP, entidade de serviços partilhados da administração pública. São ambos, no fundo, atores, dinamizadores da Estratégia Digital Nacional. No segundo caso, através das compras públicas e, dos serviços partilhados, dinamizando por essa via a nossa estratégia portuguesa digital, e a AMA com um conjunto de projetos que são de todos conhecidos e que, eu tenho muita pena que não tenham uma adesão mais massiva. Eu sou um entusiasta dos projetos da antiga AMA, na arte ainda é difícil, fixar o nome, mas, queria dar essa moda. E depois, em terceiro lugar, e isto, se a professora Raquel Bezerra de Castro, a Alexandra Bezerra de Castro, a quem agradeço em particular estar aqui hoje, a quem eu peço desculpa por estar aqui em terceiro lugar, deveria ser a primeira, mas na verdade eu não sei se têm ideia, a professora Alexandre Bezerra de Castro, ela é professora catedrática da Faculdade de Direito de Lisboa, de uma carreira académica brilhante, teve outra carreira jornalística antes dessa, igualmente brilhante. Eu lembro-me dela, quando nos seus inícios, o SIC, pronto. E no fundo tem uma obra académica, uma intervenção académica muito centrada no direito constitucional, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e muito também centrada na tecnologia, na regulação do digital, e hoje em dia, há alguns meses foi nomeada, e hoje em dia está aqui como vice-presidente da ANACOM. E eu gostava de sublinhar não apenas a função, mas também a própria a evolução que a ANACOM tem vindo a sofrer desde os seus primórdios no início dos anos 90, quando foi criada, com a liberalização das comunicações móveis, tem vindo a adquirir um conjunto de poderes muito, muito significativo. Depois, concretizada a liberalização das comunicações móveis, 10 anos depois tivemos a liberalização das comunicações fixas, a internet, a regulação da internet, um papel postal, claro, não esquecer, mas também depois um papel muito importante ao nível do comércio eletrónico, a regulação do spam, mas sobretudo e mais recentemente tem vindo a adquirir poderes acrescidos ao nível do regulamento dos serviços digitais, do DSA, muito importante. Isto é tudo muito recente, estamos a falar dos últimos anos e dos últimos meses também, ao nível dos dados e mais recentemente ainda em matéria de inteligência artificial. Porque neste momento é apenas, não apenas, tem a tarefa que é uma
uma espécie de quadrávula do circo, não sei como é que vão conseguir, sei que vão ter que conseguir, agora o como não sei, professora Raquel Alexandre explicar-nos lá, coordenar uma série de, sei se são 17 entidades da administração pública, em matéria da aplicação da estratégia em matéria de inteligência artificial, e mais recentemente vão ser também o Watchdog, um regulador português da inteligência artificial. Portanto, nessa perspectiva, faz sentido, enfim, as duas agências públicas, ou dois organismos públicos que implementam a estratégia digital falarem primeiro, depois vem o regulador que vai regular isto tudo e vai mandar nisto tudo, e portanto é um bocadinho esta a ideia para, enfim, relativamente à ordem dos palestrantes. E nessa medida eu chamava, em primeiro lugar, o Ricardo Santos para nos falar um bocadinho da arte, do estado da arte. Não sei se vamos ter a oportunidade, se não tiver, não há problema, também não é necessário. Quem me conhece, bom dia a todos, sabe que eu tenho um pequeno frigorífico. Quem conhece sabe que eu normalmente tenho a tendência para falar muito, por isso vou tentar condensar aqui nos 15 minutos necessários. Estão a ouvir, correto? Muito bom. Eu gostava de poder responder a algumas das questões, nomeadamente sobre aquilo que será um papel ou aquilo que é o papel da arte. O que eu posso falar à data 2 é da evolução da AMA para a arte, que é a data 2, ou uma evolução contínua. Na prática, o trabalho que vínhamos a desenvolver mantém-se, os objetivos estratégicos associados mantém-se, as equipas continuam com o seu projeto de apoiar a transversalidade da administração pública, que é esse o nosso âmbito, nas suas diversas funções, e acima de tudo apoiar a evolução e o contexto de Portugal daquilo que é o seu posicionamento internacional. E eu gosto sempre de começar, não se preocupe, não se mudar, não há problema. Eu gosto sempre de começar por focar de que nós queremos sempre mais enquanto portugueses, e ainda mais. Mas há que reconhecer que Portugal está no posicionamento internacional, ao nível do digital, bastante relevante. Portanto, assim, nós temos acompanhado este ano passado, o 14º lugar no igualmente chamado para o 8º lugar, porque estamos no grupo das Digital Nations. Somos considerados no contexto internacional, em determinadas áreas, nomeadamente a componente da identidade digital, como países líderes no contexto mundial. E isto é muito importante nós percebermos e transmitirmos, se calhar estamos a ter uma audiência que tem este conhecimento, tem esta base, porque trabalhamos no meio, mas é um desafio muito grande conseguirmos passá-lo também para aquilo que é um desafio da própria sociedade. E a estratégia digital nacional, já agora, quem reconhece, para ver no nível de evolução, tem que reconhecer os antigos logotipos da AMA e da arte ainda não se mudaram, por isso ainda estamos num processo em que retiramos apenas a parte da AMA e colocamos a arte, por isso daí eu não conseguir avançar muito mais com isto, porque estamos também neste momento numa fase de definição junto com as respectivas tutelas daquilo que serão as competências e associadas também na própria posição governamental, em que o nosso ministro e o nosso Estado tem conjunto de competências associados à reforma. O nome, sem dúvida, que acaba de ter um nome simpático, de arte, mas, como tu lá, sabe? Voltando aqui à componente da estratégia, mas é neste âmbito e nesta reflexão que Portugal se posicione e que a estratégia digital se posicione enquanto uma entidade. É apenas um dos atores, como referiram há pouco, no modelo existente até há umas semanas, e existente até há umas semanas, porque o Conselho da Digitalização para a Administração Pública, o conhecido CDAP, estava no até ao governo, agora tem que haver um novo procedimento e uma nova formulação das suas competências, mas que acaba por ter esta estratégia uma evolução daquilo que vem sendo estratégias de transformação digital ao longo dos anos. Isto não começou há 2 anos, não começou em 2024, quando foi publicado, começou se calhar, voltando aqui há 10 ou 15 anos para trás, ou em 2005, 2006, eu gosto de dizer que houve aqui um ponto de mudança entre 2012 e 2013, com a criação do GPT, que o Grupo de Trabalho para as TIC, está aqui muita gente que participou e desenvolveu este trabalho, como depois evoluiu, 2016 para a frente no CEPIC e agora no CDA.
estratégia. Porquê que eu faço estas referências? Porque acaba por ter aqui aquilo que é a ótica da continuidade do desenvolvimento. Não respondendo à questão diretamente, mas aquilo que se pretende para a arte e que é o objetivo da AMA é dar continuidade àquilo que são as estruturas transversais da administração pública ou do desenvolvimento, agora mais da administração pública, com o contexto da estratégia digital nacional, vai mais para a administração pública, mas aquilo que é o desenvolvimento da própria sociedade no seu contexto nacional e internacional. E a estratégia digital nacional tem este foco. O foco é um alinhamento transversal da sociedade e um alinhamento com aquilo que é a década digital da União Europeia. Ou melhor, a nossa monitorização que fazemos de forma recorrente com as entidades, quer públicas, quer privadas, baseia-se não só nas metas e objetivos definidos no âmbito das estratégias, mas naquilo que são as metas alinhadas com a década digital. Ainda, praticamente, mensalmente, nós estamos a ver qual é que são os níveis que nós estamos a comprar. Por exemplo, ao nível das chaves digitais, que é uma das métricas que nós temos, que é um objetivo de atingir 6 milhões de chaves móveis digitais até 2030, nós estamos já com 4.3, 4.4 milhões de chaves móveis digitais, o que é particularmente relevante no contexto da identidade digital e da forma como nos posicionamos, e também até numa ótica de segurança, mas aí haverá entidades mais competentes e pessoas mais competentes para falar. Mas é um exemplo claro daquilo que estamos a fazer melhor do que somos líderes neste contexto. Há poucas semanas recebemos na arte um país congênero do centro da Europa, onde ficaram boquiabertos relativamente à forma como a facilidade com que a sociedade portuguesa conseguiu utilizar a chave móvel digital, a autenticação controle para cada cidadão, para a maioria das suas interações no dia a dia fora, e querem aprender connosco e perceber connosco como é que nós conseguimos tão facilmente, com as suas limitações, que nós sabemos, mas ter esta e se avançarmos para outro tipo de processos, com a centralização de muitos portais, a criação e a utilização do Gov.pt, uma marca e da ERA, principalmente com um conjunto de serviços que permitem garantir uma maior confiança, uma maior inclusão, sustentabilidade, este conjunto de princípios orientadores que esta estratégia se potenciou. Volto a dizer, a estratégia está alinhada com o contexto da década digital, mas é uma continuidade. Não há uma disrupção daquilo que tem vindo a ser. E eu acho que essa é uma das mais-valias. Eu concordo em absoluto com o que o professor disse há pouco, relativamente a muitas vezes, também ao nível académico, com o doutoramento, aprende-se um pouco nisso. O facto de haver estratégias e vêm novas entidades, esquecem todas as estratégias anteriores, querem mudar novos processos, e é um desafio. Muitas vezes é um desafio conseguirmos perceber onde é que está o alinhamento ao nível cada ano, por cada estrutura e por cada linha de classe. No contexto digital, eu considero que tem havido alguma continuidade entre o que são os princípios basilares, nomeadamente aqui que nós e neste caso será chamamos dos building blocks, aquilo que são os princípios da arquitetura de governo digital que deve ser transversal à administração. E esse, permitam-me dizer, é um contexto diferenciador relativamente também aos outros países. Como eu falei há pouco, houve aqui até no papel da arte algumas competências que lhes foram atribuídas nos últimos anos, nomeadamente na abrangência do seu papel, não só no contexto da administração pública, mas também no contexto das empresas e das pessoas, feito por algumas indicações que houve no passado, nomeadamente quer o Grupo, quer uma entidade que chamava-se Submissão Portugal Digital. E estes contextos têm estado todos integrados naquilo que é numa visão mais integrada da própria visão como se trabalha o digital. Estas dimensões têm sido as dimensões que têm focado o CDAP, as entidades da administração pública e, em particular, a arte, enquanto entidade que coordena e que tenta orientar e coordenar aquilo que são as políticas públicas, as políticas no contexto digital e este amigo. Há uma componente relevante que nós gostamos de dizer na componente das estratégias. Apesar de haver estas 4 dimensões, há um foco nas pessoas. A estratégia digital nacional para ter garantir um maior alinhamento
e que as pessoas estejam no centro. E ninguém é deixado para trás. E esse acho que é o foco mais importante, né, nesta teoria. Há um alinhamento grande entre a estratégia e os indicadores associados à regra digital, como já referimos, por isso há um objetivo concreto de colocarmos as pessoas ao nível da aquisição das competências digitais básicas até este. Há um alinhamento grande em colocarmos os PMEs com, novamente, as competências necessárias. Se eu recordo, ter as competências básicas no âmbito digital. A estratégia acaba por ter aqui um foco muito grande no desenvolvimento e na comunicação. Há vários projetos, e eu tenho sempre um problema com as horas, sigo sempre um bocadinho, vou tentar não fazer, mas a estratégia está orientada para um conjunto de dimensões, confuso, depois de ações tem um conjunto de iniciativas, e estas iniciativas têm um conjunto de ações que obviamente não estão escritas na pedra no contexto de dizer temos um plano de ação agora para 2 anos, isto é uma estratégia até 2030, serão 3 planos de ação, vamos dizer assim. Óbvio que sendo em 2024 e havendo uma nova orientação governativa, sabemos que vai haver uma pequena atualização do plano de ação relativamente a algumas atividades que obviamente o 2 anos no digital é muito tempo, por isso haverá aqui algum pequeno acerto, mas há um conjunto de iniciativas que têm sido relevantes. Eu gostava de começar pela área das competências digitais. Tá? A Academia de Portugal Digital, que tem sido um conjunto de ações, quer de diagnóstico, quer de capacitação, com grupos e afins que têm sido desenvolvidos, tem tido um impacto substancial. Eu acho que muitas vezes nós não temos noção, quem tiver a oportunidade e possa fazer, vá ao site do digital da Administração Pública, digital.gov.pt, para tal, mas existe uma possibilidade de qualquer pessoa, qualquer um de nós, fazer o diagnóstico das suas competências em diversas áreas. Cibersegurança, inteligência artificial, literacia digital. E em função desse diagnóstico, se não quiser fazer o diagnóstico, pode fazer um conjunto de núcleos, isto é, de cursos online disponíveis, neste momento lançado 57, que têm tido, nós podemos dizer, provavelmente à data de ontem, 220 mil cursos, pessoas que já tenham feito formatos, já tenham feito estes cursos. Por isso está a haver uma procura muito grande naquilo que é a evolução da própria sociedade deste contexto. E podem parecer pequenos números, mas estamos a falar de ações que têm 6 meses, 1 ano neste contexto. Por isso, refiro-me novamente e volto atrás. As pessoas estão no centro das estratégias digital. E todas as pessoas. A estratégia digital permite ou pretende não criar a exclusão social neste contexto. Pretendemos que a sociedade evolua no seu todo e que não crie gaps na sociedade que sabemos tendencialmente a tecnologia acaba por nos trazer, porque quem está mais dotado de competências terá outras facilidades. Refiro só 2 ou 3, eu sei que gostaria que eu pudesse entrar aqui em detalhe mais em algumas delas, mas não poderei, não só porque não sei, mas porque ainda estão alguns estudos a decorrer, mas foco-me obviamente na EBGov.pt e no Gov.pt como uma estratégia de uma visão de omnicanal. Alguns de vocês que estão mais por dentro da administração pública já ouviram falar do decreto de lei 49, muito conhecido, mas o decreto de lei 49 pretende ser, e vou transformar agora no nome mais conhecido, que é a estratégia do omnicanal, que pretende transformar a administração pública num contexto em que existe um entendimento único. Eu agora vou dizer o que é o entendimento único, não é mas ele poder ser atendido de várias formas, isto é, o meu processo, seja a nível pessoal, se eu for uma loja de cidadão, seja a nível digital, ou seja pelo site, pela app, ou pelo telefone, possa ser contínuo, isto é, eu possa desenvolver o meu processo, a minha relação com a administração pública de uma forma única e integrada. E este alinhamento com as diversas entidades da administração pública, neste contexto, tem sido desafiante para todos nós, porque não envolve só vontades, não envolve só tecnologia, envolve processo, envolve tecnologia, porque há muitas estruturas legadas e muitos sistemas legais, envolve muitas alterações de processo, mas envolve muito as pessoas e as pessoas estarem preparadas.
existe lá está, são 49 ações, mas refiro também à Agenda Nacional da Inteligência Artificial, que nós conhecemos mais ou menos o LLM da Administração Pública, que está em desenvolvimento, que não é só, existe um conjunto de projetos da administração pública no âmbito de IAs que vão ser desenvolvidos e que será em breve lançada pelo senhor, como já anunciado pelo senhor Ministro, em breve a própria agenda e a própria forma da organização da inteligência artificial. Uma preocupação substancial na nossa estratégia associada ao reforço da cibersegurança, como um pilar fundamental, principalmente pela soberania e pela forma de trabalho. E depois, e deixaria para o último, naquilo que é a definição, e possivelmente daí falarão bastante durante o dia de hoje, a definição de um plano de desenvolvimento de uma infraestrutura de cloud soberano, que é uma iniciativa que está neste momento em desenvolvimento, este estudo a ser feito no âmbito de liderado pela ARTE com mais outras entidades, e no qual estamos neste momento, isto é, desde há algumas semanas, a fazer esse estudo. Algumas entidades que estão aqui irão em breve ser consultadas, iremos abordar, porque o objetivo é que seja um estudo o mais aberto possível, não só no contexto da administração pública, mas naquilo que é o contexto da própria sociedade, onde pretendemos ter esta análise no contexto da soberania digital, num contexto nacional, mas principalmente no contexto europeu, onde nos situamos alinhado com a produção das práticas e os valores. Por isso, como penso que já estou a ultrapassar o meu tempo, fechando aquilo que é o foco e a dinâmica da Estratégia Digital Nacional, é uma estrutura orientadora que permite e pretende dar continuidade àquilo que tem vindo a ser a transformação digital do nosso país como elemento fundamental. Pegando nas palavras do Ministro Mustela e da Secretária de Estado, nós não pretendemos estar nos 10 primeiros. Não é? A visão é que estejamos nos 10 primeiros ou que estejamos na liderança deste contexto. Por isso, esta Estratégia Digital Nacional pretende que continuemos a desenvolver e a potenciar o país nessa abordagem, promovendo a produção o mais possível. Obrigado a todos e um bom dia. Na administração pública e a transformação digital que nós estamos a viver, e estamos num momento extraordinário, e a nota positiva que a apresentação anterior eu acho que é muito importante de ser dada. Nós às vezes esquecemos das coisas boas que temos e, portanto, nós somos de facto um país tecnologicamente bastante avançado, referência para muitos dos países europeus no contexto da OCDE, mas também muitas de apresentação e discussão. E verificamos isto mesmo, a capacidade e a necessidade que muitos dos nossos congêneres têm de saber o que é que nós estamos a fazer para também partilharem connosco as suas experiências. E, portanto, aqui a nota positiva com a qual gostava de começar, e vou tentar também terminar com essa nota positiva. Mas não sem antes dizer que o contexto em que vivemos na transformação digital da administração pública é um contexto altamente desafiante. E é altamente desafiante por diversos motivos. Primeiro, porque o contexto é sempre de uma complexidade e multidisciplinaridade. Nós podemos esquecer que hoje estamos a viver um momento de implementação muito significativa no âmbito da transformação digital no nosso país, que é um programa PRR em pleno. E, portanto, nós temos hoje um mercado de tecnologia muito agressivo e um mercado de tecnologia que está fortemente focado na concretização dos objetivos. E, se calhar, podemos ter, enfim, também é uma característica cultural, planear um pouco melhor para não estar tudo a acontecer neste último ano. Nós estamos a dar um último ano de discussão e que neste contexto é extraordinariamente importante. Outra das componentes é que o mundo cooperativo muitas vezes é uma base muito setorial, o que integrado. E nesse ponto de vista, mais uma vez reforçar o trabalho que a arte desenvolveu, enfim, a herança da AMA, e nestas coisas das heranças era o que é bom e o que é mau, mas nas heranças da AMA, um trabalho feito ao nível da interoperabilidade das plataformas de interoperabilidade é também uma referência importante nesta matéria. E depois, obviamente, a complexidade dos processos de organização. Enfim, falava antes com algumas pessoas antes desta sessão e falavam já do portuário, do cloud, dos sistemas de contratação pública.
E nós, enquanto cientistas partilhados e sendo autores, conhecemos bem este tema, e este é também mais uma das questões importantes de considerar, e não vou alongar sobre os temas da cibersegurança e do acesso à informação, que é fundamental respeitar e cumprir esta matéria, mas eu acho que neste ponto, o tema da gestão do talento nas áreas tecnológicas é talvez o ponto mais significativo, e é por isso que eu tenho um quadrinho, uma caixinha mesmo. Porque é de facto a quantidade, a qualidade, a dimensão dos recursos necessários cada vez mais para nos transformarmos e para promovermos a transformação digital por esta transformação pública tem colocado enormes desafios neste mercado. Quer o facto do mercado estar muito aquecido, claro, quer na não capacidade que nós temos de, muitas vezes, qualificar, formar e trazer as novas competências neste contexto da administração. Enfim, em algumas situações nós vivemos ainda num modelo muito rígido e temos que ser capazes de fazer frente a isto e de alterar. Penso que até que alguns dos grandes desafios que nós não podemos fazer passam muito pelos campos do centro. Não entendem também para que é a estratégia para a digital nacional de aumento da qualificação e qualidade dos recursos técnicos e tecnológicos que temos de desenvolver estes projetos. Vamos, adicionalmente, não só o contexto da administração pública, que tem esta complexidade, mas também os próprios temas da soberania têm eles complexidade. Não vou alargar muito por aqui, mas o tema da gestão das infraestruturas, os data centers, os data scalers, quais são os providers que nós temos, como é que vamos fazer face a isto, como é que fazer o controle dos dados, os temas da regulação, do RGPD, da cibersegurança e da ciberguerra, como é que nós funcionamos neste contexto. Outro tema muito importante, e a apresentação anterior é um pouco reflexo disto, o governo digital. Nós estamos a mudar a conformidade que regulou bem. Talvez nunca tenham sido tantas regulamentos e diretivas e normas e decretos sobre aquilo que é a forma de organização do digital. E nós ainda estamos em processo de adoção, de operacionalização, porque sejamos sinceros, a publicação de um diploma não é a implementação do sítio. A publicação de um diploma é a criação da base legal para podermos trabalhar na operacionalização. E muitas vezes fica a confusão, peço um diploma, mas não publicado. Já temos a implementação. Bom, vamos lá ver. Quando nós publicamos um diploma, ou fazemos, pintamos as linhas no campo de futebol, mas o jogo não começou. Estamos a pintar as linhas no campo de futebol. Ainda é gambiar, ainda é os saídas. Onde é que se pode jogar? Mas verdadeiramente o bom jogador tem que ser treinado, tem que ser formado. Não é a existência destas linhas, nem sequer é saber bem as regras que fazem dele um bom jogador. E nós queremos todos continuar a entendermos como bons jogadores neste plano digital, comparado com os restantes nações do mundo. E finalmente, os temas de transformação digital, que o Gentilino Santos sabe muito mais disto que toda a gente da sala, provavelmente não com certeza. E os temas de capacitação tecnológica, é mais uma vez as pessoas associadas à capacidade que tem de fazer isto. Esta soberania digital obriga-nos a trabalhar em diversos eixos. Eu já vou ver e gostar ali um slide à arte, mas não vou desenvolver muito o slide que está. Em Portugal, concretamente, quais são os temas que nós temos que interessar e que nós temos que trabalhar nesta matéria? Obviamente a tendência das infraestruturas como um tema fundamental, e falávamos agora antes da apresentação sobre quais são os centros nacionais, onde é que eles estão, no contexto europeu, quais são a capacidade de resposta existente no ecossistema digital nacional e como é que nós podemos retirar daí valor para a implementação digital, para a sinalização das públicas. A maturidade do enquadramento regulatório, nós estamos ainda a digerir a forma como vamos trabalhar estes regulamentos e, em muitos casos, a tentar entender a articulação entre os diversos regulamentos. Também sejamos claros que algum trabalho tem que ser feito nessa matéria. Percebemos perfeitamente que muitos destes regulamentos são regulamentos de primeira geração, têm muito pensamento feito. Enfim, quer dizer, se forem regulamentos europeus ou direitos comunitários, demoram em média 4 anos ou 5 anos. Sim, qualquer coisa, mas esse exercício de operacionalização com a realidade é mesmo a ser feito e tem que continuar a ser feito.
os temas da segurança digital e da capacitação tecnológica, que acho que se colocam extensivamente no nosso país, e o ecossistema digital nacional. O conjunto de entidades privadas e públicas que, num contexto de parceria, conseguem desenvolver projetos tecnológicos que obriguem a ganhar escala e a permitir exportar essa capacidade tecnológica para o resto da Europa e precisamente o mundo. Este jogo, este soberania digital é muito estratégico. E, portanto, a capacidade que nós temos de construir soluções que tenham uma capacidade de ser transversais é muito relevante. E para quem trabalha de serviços partilhados e compras públicas, nós percebemos bem qual é o impacto da escala, e qual é o impacto da normalização e como é isto. É um acelerador muito significativo sobre o processo de adoção. É a não capacidade de ganhar escala em soluções tecnológicas faz com que elas rapidamente se tornem irrelevantes ou obsoletas. O facto de nós termos avançado à frente com uma ideia não é suficiente para fazer ganhar essa banda. Ela tem de ganhar rapidamente escala. E esse é um desafio diferente. Iremos para trás quem são os hyperscalers do mundo e vamos ver que quem tem capacidade de ganhar escala consegue estar neste teatro, neste jogo tecnológico. Quem não consegue pode ter as melhores ideias do mundo, mas não vai conseguir fazer este movimento. E temos que pensar isto num contexto europeu, obviamente, mas também temos que pensar nisto num contexto global. Se calhar há regiões do mundo onde nós estamos menos confortáveis em ter soluções tecnológicas implementadas, e há regiões do mundo onde nós estamos mais confortáveis em ter soluções tecnológicas implementadas. Até o jogo de poder, o jogo das soberanias digitais e não digitais também se faz com recursos digitais. Este é o slide que eu vi que está a dar, não sei se há um colega. Mas isto apenas para dizer que eu vou focar apenas no Estado, que nós és parte, onde nós és parte, desenvolvemos o nosso trabalho, mas dizer que estamos muito focados, porque eu também escolhi o paradigma do capital humano como foco da estratégia digital. Não conversamos isto antes da sessão, mas estamos muito alinhados nesta visão. E no que diz respeito àquilo que são os objetivos para o Estado, a declaração da própria Estratégia Digital Nacional é que o Estado seja um exemplo de modernização e digitalização, que pode ajudar a criar escala na construção desta capacidade técnica e tecnológica. E a medida que os serviços partilhados podem também ajudar neste processo. E é que nós andamos, e nós este papo não vamos mudar de novo, nós vamos mudar de logo, que é uma coisa uma aproximação. O ano que vem teremos um novo logo, mas estamos num processo de alteração significativa daquilo que são as nossas atribuições e competências no âmbito da reforma da administração pública central, que é famoso no nosso 43D, onde estamos a fazer um conjunto de implementações, de fusões com o universo de organismos, as secretarias-gerais e diversos organismos, ou competências das secretarias-gerais e diversos organismos do Estado, para ganhar escala na área dos serviços partilhados e dos serviços comuns. E, por essa via, conseguir também aquilo que desejamos, que são ganhos de eficácia e eficiência no contexto da administração pública central. Esse movimento está neste momento em curso. Já fizemos a fusão e a recepção das atribuições de 3 secretarias-gerais, Economia, Presidência do Conselho de Ministros e EPM, e temos projetado até o final deste ano mais secretarias-gerais, Finanças, Trabalho e Educação. E, portanto, este movimento, só para terem uma ideia, nós somos hoje um quadro pessoal de cerca de... Nós éramos no ano passado um quadro pessoal de cerca de 300 pessoas, somos neste momento um quadro pessoal de cerca de 400 pessoas, queremos fechar um ano com cerca de 600 pessoas e o ano que vem, provavelmente, seremos mais de 1000 trabalhadores no contexto que se Portanto, este movimento que se está a fazer tem, obviamente, grandes implicações naquilo que vai ser a nossa capacidade de resposta nesta estratégia. O que é que fazemos em termos de serviços partilhados de tecnologias de extensão e de comunicação? Já fazemos muita coisa. E, enfim, temos aqui alguns indicadores, estão disponíveis no nosso site. Mas aquilo que nós gostaríamos de deixar aqui é que os serviços partilhados podem ser um contributo importante
para a administração pública e para as beneficências do Estado. Bem, eu dividi aqui os temas em dois capítulos. Uma componente da utilização de plataformas partilhadas é por si própria uma garantia de utilização de plataformas transversais e em rede que permite ter escala, ou seja, qualquer uma das plataformas que nós usamos tem como utilizadores 500 entidades públicas, 2.000 entidades públicas, 3.000 entidades públicas, e isso dá uma escala e uma eficiência de utilização e de implementação naturalmente muito significativa. É diferente implementar um sistema de contabilidade em 3.000 entidades diferentes, eu tenho um sistema de contabilidade que serve em 3.000 entidades. É fácil, é rapidamente entendido, é mais simples ter um sistema de aquisição centralizado para 4.000 entidades, ou um sistema de fatura eletrónica para 4.000 entidades, cada uma delas tem que fazer a implementação e o resto, é uma das coisas. A escala, a armação, a proteção e a segurança informática está, obviamente, como benefício fácil e tangível de identificar por cada uma das entidades públicas que adota estas funções. Por outro lado, a questão da gestão do custo ciclo de vida da tecnologia. A partir do momento em que nós fazemos uma gestão centralizada, mais centralizada das plataformas, podemos ter um roadmap de implementação, um roadmap de investimento, um roadmap de evolução das plataformas, e ela por si também protege melhor o investimento em tecnologia. Por outro lado, podemos colocar nestes próprios processos, adotar um conjunto de políticas públicas que vão também contribuir para isto. Temos uma sustentabilidade, temos políticas ecológicas, a responsabilidade social dos prestadores de serviços. Tudo isso pode ser facilmente colocado numa unidade central, onde até o cumprimento das regras a nível central tem um efeito imediato na utilização e na operacionalização em centenas ou milhares de entidades públicas que utilizam as correntes. Obviamente que o exercício que fazemos ao nível dos projetos de transformação digital é também um acelerador rápido. Quando nós implementamos uma solução, por exemplo, da aquisição de viagens e de alojamentos, foi distinguida da PDSI, de trás, um prémio como uma solução de interesse público na digitalização, nós estamos a colocar disponíveis imediatamente para mim. Neste momento, mais de uma centena de viajantes da administração pública que utilizam uma plataforma tecnológica comum para fazer um conjunto de processos que têm associados a um determinado nível de risco, um determinado nível de despesa, e que permite fazer este exercício. Finalmente, e não menos importante, a partilha do conhecimento, a capacidade que nós temos de transportar e de receber e trazer de uma forma mais centralizada o conjunto de tecnologia que nós podemos encontrar. Apenas uma partilha antes dos meus slides finais, a partilha de uma experiência que tivemos com a implementação ou construção da Secretaria-Geral das Associações, nós identificamos um conjunto de plataformas tecnológicas em cada uma das secretarias-gerais, que sendo secretarias-gerais não têm o mesmo universo de plataformas tecnológicas. E o que é que nós verificamos? Se calhar, unificando estas competências, não precisamos de todas aquelas plataformas tecnológicas. E então a pergunta que se faz é, e então ficamos com tal? Ficamos com aquelas que estão centralizadas? Ficamos com alguma daquelas que já existem? Ou fazemos uma média entre todas estas? Dizia a nossa estratégia foi, não, nós vamos fazer uma avaliação por si. E vamos analisar as plataformas. E, por exemplo, nós já concluímos que há pelo menos uma das plataformas que são mais interessantes de utilizar do que plataforma. Portanto, elas farão parte do portfólio de plataformas que vai estar disponível para a totalidade das entidades. Porquê? Porque elas são do boa ideia e nós temos a capacidade de dar escala. E gostávamos muito de encontrar em todos aqueles exercícios onde vamos passando esta experiência. Uma das já para virar, no último slide, tem a ver com a utilização da cloud. Nós vemos a cloud como uma solução positiva neste processo e vemos a cloud como um instrumento, que não é o único, obviamente, mas como um instrumento que tem que ser, pode ser bem interessante de utilização. Como todas as ferramentas têm que ser utilizadas com cuidado e adequadas ao problema. Nem todos os problemas são resolvidos da mesma maneira e nem todas as ferramentas são usadas.
achamos que é uma solução que pode trazer agilidade, rapidez e escalabilidade. Os temas da segurança e da conformidade são extremamente importantes e incorporam no mercado um conjunto de inovações e processo colaborativo que é indiscutivelmente uma solução adequada. Mais do que isso, é uma realidade que está a acontecer e que é inevitável. A análise os relatórios de análise que nós temos dos diversos anos dizem que mais de 85% das soluções que estão a ser estudadas em termos de deployment passam por soluções total ou parcialmente de cloud. Não há uma tal única, há formatos híbridos de implementação de cloud, e há multi-cloud, mas a verdade é que ela é uma ferramenta à distância, presente no nosso ecossistema de aplicações, sobre isso não temos nenhuma dúvida. Da forma como nós fazemos isso, que nós protegemos o investimento, vai depender de cada um. E de cada um das administrações públicas distintas. No meu slide final, dizer que, apesar dos muitos desafios, nós vamos ter todos os desafios como uma oportunidade de crescimento. E este é o nosso mote no âmbito da reforma da administração pública e o trabalho que estamos a fazer de desenvolvimento. É com este slide que nós combinamos todas as nossas apresentações de integração dos novos organismos que temos para utilizar. E aqui lembrando talvez o Pedro Arminhosa naquela música, vamos fazer o que ainda não foi feito. E portanto é este o nosso muito obrigado. Da regulação digital, e eu começaria por dizer que o tema da soberania digital é um tema que está presente na conjugação de todos os regulamentos e, de facto, na última década e meia, a União Europeia produziu uma verdadeira overdose normativa de regras que ainda por cima tem relevância constitucional, isto obviamente coloca outras questões, mas quando nós falamos em soberania digital, na prática nós chegamos lá, seja através do Regulamento Geral de Proteção de Dados, seja através do Regulamento dos Serviços Digitais, seja através do Regulamento de Inteligência Artificial, do Regulamento de Liberdade de Meios de Comunicação Social, os regulamentos que aí vêm relativos à cloud. Todos estes regulamentos têm uma abordagem obviamente diferente e especializada da soberania digital. E que o conceito de soberania digital tem de ser entendido num sentido amplo, não é só soberania no sentido, digamos, mais tradicional de segurança, é uma soberania que tem a ver com os valores da União Europeia, e não só da União Europeia, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, todos aqueles valores que efetivamente nos unem e que se pretendem garantir com estes regulamentos. Qual é o problema? O problema é a dispersão, o problema é a fragmentação. E essa dispersão não é só normativa, é também uma dispersão institucional. Nós temos muitos regulamentos e temos muitos reguladores, basicamente. Eu ainda me lembro, em 2016, publiquei um artigo em que eu fiz, e estava já preocupada com essa fragmentação e com essa dispersão, e na altura estava só a falar do LGPD. E da MIS1, precisamente. E já o próprio LGPD permitia um conjunto de reguladores. E, portanto, aqui é muito importante que haja uma aplicação conjugada, transversal, de todos estes regulamentos, de forma a que consigamos, por um lado, obviamente, obter as simplificações regulatórias que são necessárias, a clareza das regras que o mercado precisa e, ao mesmo tempo, e muito importante, a efetiva tutela de direitos fundamentais. E aqui os direitos fundamentais não é só os direitos fundamentais dos utilizadores, ou dos cidadãos, ou das pessoas singulares. Estamos aqui a falar também dos direitos fundamentais das empresas. As empresas também têm direitos fundamentais na medida da sua natureza jurídica, propriedade privada, liberdade de gestão, liberdade de iniciativa privada. Ou seja, há aqui um conjunto de ponderações que têm de ser feitos nesta aplicação conjugada dos regulamentos e que, portanto, exige, de alguma forma, uma visão transversal e não sectária nem parcial. Quando se fala que, muito especialmente relativamente ao regulamento IA, mas eu diria relativamente a todos estes regulamentos, diz que a regulação é excessiva. Eu confesso-vos que, quanto a essa questão, primeiro, há aquela clarificação que me parece óbvia, que uma coisa é regulação, outra coisa é excesso de burocracia, e são coisas completamente diferentes.
Eu acho que a relação vai depender muito, obviamente, da forma como os reguladores a vão aplicar e, por outro lado, das legislações nacionais de implementação. E aqui é extremamente importante aquilo que eu acho, portanto, a nossa lei, a proposta de lei de implementação está a ser preparada, a ANACOM deixar o seu contributo para ela, e vai ser muito importante que o legislador seja muito claro quanto àquilo que são as regras vinculativas, e aí o legislador não tem qualquer opção. As opções já foram tomadas pelo legislador europeu, é uma regulação do risco, não é uma opção valorativamente neutra. O legislador europeu quis, ao optar pela regulação do risco, foi a solução que ele encontrou para o equilíbrio entre a tutela de direitos fundamentais e a inovação tecnológica, e, portanto, ele fez opções, e nessas opções, digamos que o legislador nacional já não tem liberdade. Mas, quanto àquelas opções que caberão ao legislador nacional, acho que é muito importante que o legislador seja claro naquilo que é efetivamente exigido e naquilo em que pode-se haver alguma liberdade de livre apreciação administrativa, digamos, porque já não bastava a fragmentação e a dispersão dos regulamentos e, digamos, do enquadramento normativo desta matéria, para vir então, pois, a fragmentação e a dispersão das decisões dos reguladores, de tomarem decisões discricionárias, caso a caso, digamos que ainda agravando essa insegurança jurídica, que fará com certeza que, afinal, estes regulamentos se tornem algo nocivo para a própria regulação digital. Todos estes regulamentos têm uma característica que são regulamentos com relevância constitucional, ou seja, pela primeira vez a União Europeia, em alguns casos até de forma que se pode discutir, adotou regulamentos sobre áreas constitucionalmente sensíveis. E aqui, no fundo, isto tem imensas implicações. Por exemplo, vou dar uma muito rápida, não vou desenvolver, porque acho que este não é o palco. Mas a verdade é que, quando existe uma regra europeia sobre uma determinada matéria, a jurisdição passa para o Tribunal de Justiça, portanto, nos leva a imensas questões sobre qual o papel que sobrará para os direitos constitucionais nacionais, para o Tribunal Constitucional, para os tribunais constitucionais nesta matéria, porque matérias como liberdade de expressão, direito à privacidade, direito à autodeterminação informacional, direito à informação, são neste momento matérias que passaram a ser da jurisdição do Tribunal de Justiça, ao qual o cidadão não tem acesso. E temos ainda o problema de nós sabermos que, por exemplo, há aqui temas como a liberdade de expressão, em que o palco principal era o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e a União Europeia não aderiu ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas que vão criar e que vão agravar, digamos, a necessidade de construirmos uma regulação digital que seja amiga de direitos fundamentais. E eu diria aqui que os reguladores vão ter um papel fundamental. Os tribunais, naturalmente. Os reguladores vão ter um papel fundamental porque na garantia desta tutela efetiva de direitos fundamentais, nomeadamente nas comparações que vão fazer, é preciso que a regulação digital, e eu agora vou dar um especial ênfase à inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem um verdadeiro impacto nos direitos fundamentais e no Estado de Direito Democrático. E é muito importante que toda esta regulação não seja construída à margem do Estado de Direito Democrático. E nós temos que contribuir para que essa regulação seja efetivamente uma regulação amiga do Estado de Direito Democrático, isto é, no contexto do Estado de Direito Democrático digital. Mas o princípio do Estado de Direito Democrático, na doutrina constitucional, é provavelmente um daqueles conceitos mais desenvolvidos e mais densificados, mas é também um conceito que interessa à proteção internacional dos direitos humanos e é um conceito de validade universal. Existe, por exemplo, se forem à Comissão de Veneza, nós temos tipo uma checklist para identificarmos se um determinado Estado de Direito é ou não democrático. E é preciso introduzir aqui a questão da regulação digital e o impacto que a inteligência artificial tem nestes conceitos. E é preciso ajudá-la a torná-la amiga do Estado de Direito Democrático. E aqui eu acho que é muito importante que
a construção de regras claras, isto é, que é muito importante a implementação e utilização da IA pela administração pública, isso vai ser fundamental. Aliás, ainda há 15 dias vimos um relatório da OCDE quanto à utilização da IA dos Estados e, de facto, ainda está aquém daquilo que é o seu verdadeiro potencial. E vocês nunca se esqueçam, eu acho que é sempre uma questão que é tão pouco se reforçada, que é a própria IA é um meio de concretização de direitos fundamentais, e nós não nos podemos nunca esquecer deste ponto. A IA é uma forma de nós conseguirmos melhor concretizar direitos fundamentais, mas obviamente que uma das questões e dos principais obstáculos que a OCDE aponta, e que nós temos de ter consciência desses obstáculos, tem a ver obviamente com a falta de regras claras quanto à inteligência artificial e, de alguma forma, o ceticismo se pode criar neste período, este período é um período decisivo, relativamente à própria aplicação dos sistemas de IA, e concretamente aqueles que mais de maior utilização popular são os famosos LLMs. E, portanto, onde se pode criar uma desconfiança que pode ser irreversível. E este momento é o momento de nós criarmos a confiança no funcionamento dos sistemas de inteligência artificial. Na implementação da IA pela administração pública é muito importante que se garanta que nenhum operador, seja ele público ou privado, possa tomar decisões, possa afetar direitos fundamentais, valores constitucionalmente protegidos, sem ter uma base clara e sem ter mecanismos efetivos de escrutínio e sem ter mecanismos efetivos de responsabilização, seja através da IA, seja através de algoritmos. E eu acho que isso é extremamente importante. Isso traz desafios extremamente importantes ao nível da administração pública, seja ao nível das garantias dos particulares, seja ao nível também das próprias regras do procedimento administrativo. É muito importante que, por exemplo, porque esta é provavelmente aquelas questões mais, onde mais se vai julgar o grau de confiança e a possibilidade de ganharmos confiança com a IA, tem com a explicabilidade da IA. A IA vai entrar em colisão com o Estado de Direito Democrático a partir do momento em que nós vamos deixar de a compreender. Eu não tenho a mínima dúvida disso. E, portanto, é preciso criar mecanismos de confiança e de garantia, de explicabilidade. Eu sei que isto é extremamente difícil, mas o direito à explicabilidade é um direito fundamental neste contexto da IA. Este direito não é um direito que, é um direito que, obviamente, o Tribunal da Justiça já me referiu um acordo extremamente importante, embora obrigue do RGPD e das decisões automatizadas do artigo 22, mas, e que eu acho que, em fundo, tem aqui uma questão muito importante, que é, não se trata apenas de fundamentar atos administrativos, é uma fundamentação plena que tem que ser dada, isto é, ao ponto de que os destinatários desses atos possam efetivamente compreender quais são os critérios que foram utilizados na decisão que impactou na sua esfera jurídica. O que significa, obviamente, que entre um direito à explicabilidade forte e um direito à explicabilidade fraca, obviamente pode haver várias nuances, mas basicamente o que é importante é garantir a operacionalidade deste direito na explicabilidade dos algoritmos. Isto por um lado. Por outro lado, a contratação pública pode desempenhar aqui um papel fundamental. E isso também é apontado pelo relatório da OCDE, parece-me uma forma extremamente oportuna, que é a contratação pública. Eu, através da contratação pública, posso obter, eu legislador, eu não sou legisladora, naturalmente, mas é abstrato, o legislador pode obter resultados indiretos se essas regras de contratação pública forem efetivamente bem implementadas. E a OCDE notem bem que pode ser uma alavanca, quer dizer, um estímulo de adoção de medidas que podem levar a melhores graus de conformidade, digamos, elevados níveis de conformidade dos sistemas de inteligência artificial, seja com garantias de soberania digital, digamos, seja com garantias de segurança, seja com garantias de direitos fundamentais. E aqui é extremamente importante que, no fundo, e aqui poderiam existir formas de se exigir às entidades adjudicantes que previssem, portanto, que as propostas apresentassem determinado tipo de tributos, sob pena de exclusão, portanto,
submetidas à concorrência, ou mesmo com a construção de modelos de avaliação em que se pudesse valorizar a maior ou menor conformidade com um conjunto de requisitos. Eu acho que isto é extremamente importante e pode ser muito útil na administração pública, porque também pode ajudar a própria administração pública a minimizar riscos. Eu acho que isto é extremamente importante. Por outro lado, e todos nós sabemos, quem lida diretamente com a administração pública sabe que um dos principais problemas da administração pública é o lock-in. A administração pública está presa a fornecedores e depois é muito difícil sair, a não ser que se utilizem soluções drásticas e dramáticas com planos faseados, etc. E é extremamente importante, eu acho que em todas estas novas regras relativas à cloud, é extremamente importante que garantimos que se promovam cláusulas de interoperabilidade em que se estimulem códigos de fonte aberta, padrões comuns, formas fáceis de sair de fornecedores e optar por outros fornecedores, até porque é preciso garantir no âmbito da execução contratual de que esses níveis de conformidade que levaram à adjudicação efetivamente se mantêm durante a execução contratual. Eu acho que é extremamente importante. E, portanto, eu acho que nós temos muito trabalho para fazer. Como sabem, soubemos na semana passada, foi anunciado que irá ser designada a Autoridade de Fiscalização do Mercado Principal, porque obviamente que terão de ser mantidas autoridades de fiscalização do mercado setoriais. Já era a entidade de supervisão de direitos fundamentais designada ao abrigo do artigo 77 e também a coordenadora dos serviços digitais. Também se temos como competências que nos foram atribuídas, como dizia o Luís muito bem, temos um regulamento de dados, regulamento de governação de dados, ou seja, é extremamente importante fazermos uma aplicação conjugada de todos estes regulamentos para conseguirmos efetivamente garantir uma soberania digital. Muito obrigada.